Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Eu sou a professora Glaucimara, formada em língua portuguesa e vou estar aqui hoje trabalhando com vocês uma das classes de palavras. E que classe de palavras seria essa? O substantivo, isso mesmo, substantivo que é uma classe de palavra bem comum para nós usarmos em nosso dia a dia. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre o substantivo. Substantivo nada mais é do que as palavras que nomeiam os seres vivos ou não vivos, animados ou inanimados, certo? Então, essas palavras são substantivos, como cadeira, maçã, mesa, mulher, Glaucimara, professora. Então, todas as palavras aí são substantivos. Porém, dentro dos substantivos, nós temos algumas classificações dos substantivos. E é isso que nós vamos dar ênfase nessa aula de hoje. Existem os substantivos comuns e próprios. Dentro dos substantivos comuns e próprios, existem aqueles. Qual seria, na verdade, os substantivos comuns? Substantivos comuns são aqueles que são nomes comuns a vários seres de uma mesma espécie. Por exemplo, homem, existem vários homens. Mulheres, existem várias mulheres. Cidade, existem várias cidades. Agora, quando eu me refiro ao substantivo próprio, é aquele que particulariza, ele especifica um substantivo comum. Por exemplo, se eu tenho um homem, como eu poderia dar um nome próprio a esse homem? Marcos, João. Agora, mulher. Que nome próprio eu poderia dar para a mulher? Marta, Joana. E para uma cidade, que nome próprio eu poderia dar? Piracuruca, Teresina. Esses são os nomes próprios, que são específicos daquele ser. Além desses substantivos, também existem os substantivos concretos e os substantivos abstratos. O que são os substantivos concretos, pessoas? Os substantivos concretos nada mais são do que aqueles que existem por eles mesmos, que não necessitam de outro ser para existir, certo? E isso se caracteriza não só em seres reais, mas também em seres fictícios, da imaginação. Ok? Então, vamos lá entender melhor. Que exemplos eu poderia dar de substantivos concretos? Mesa, tapete, pai, mãe. Temos também fada, que apesar da fada ser um ser fictício da imaginação, mas ela é também um substantivo concreto, que não necessita de outro ser para que ela exista. Ela já existe no mundo das imaginações. E nós temos também os substantivos abstratos. Os abstratos, eles necessitam de um outro ser para existir. Como assim? Os sentimentos, as emoções. Exemplo, felicidade. Para que a felicidade exista, é necessário que alguém sinta felicidade. Tristeza, para que a tristeza exista, é necessário que alguém sinta tristeza. Fome, para que a fome exista, é necessário que alguém sinta fome. Então, essas palavras, esses substantivos aí, eles são considerados como abstratos, porque eles necessitam de um outro ser para que eles existam, certo? E nós temos também os substantivos simples e compostos. Os substantivos simples, meus amores, são aqueles substantivos que eles são formados apenas por um radical. Alguns dos meus alunos costumam dizer, professora, então ele é formado só por uma palavra. Mais ou menos isso. Amor, árvore, mesa, casa, chuveiro, são substantivos simples, porque eles só têm na sua composição um radical, formado por uma palavrinha. Os substantivos compostos, eles são, como o próprio nome já diz, compostos por mais de um radical ou mais de uma palavrinha, como alguns gostam de entender assim.
Exemplos desses substantivos compostos: cavalo marinho, girassol, guarda-chuva, cor-de-rosa, vai e vem e assim por diante. Existem vários. Percebam que esses substantivos, eles têm 2 radicais, tem 2 palavrinhas que formam aí eles. Nós temos também os substantivos primitivos e derivados. Quais são os substantivos primitivos? Primitivo é aquilo que dá origem a algo. Então, os substantivos primitivos são aqueles que vêm primeiro, que originam outras palavras a partir dele. Exemplo: pedra, ferro, vidro, café. Bom, são palavras, são substantivos primitivos. E deles nós podemos criar substantivos derivados, que são aqueles que se originam a partir de um primitivo. Exemplo: a partir de pedra eu posso derivar o quê? Pedreira, pedreiro. A partir de ferro eu posso derivar ferreiro. A partir de vidro eu posso estar derivando vidraçaria. A partir de café eu posso estar derivando cafezal. A partir da palavra bom eu posso estar derivando bondade. Percebam que elas derivam, elas se originam da primitiva. E existem também os substantivos coletivos. Quais são os substantivos coletivos? São aqueles que indicam um agrupamento de pessoas, seres, coisas, objetos, animais de mesma espécie. Como assim, professora? Esse substantivo coletivo, ele se refere a um grupo de seres, um agrupamento ali de seres. Exemplo: batalhão. Quando eu quero me referir a um grupo de soldados, eu chamo de batalhão. Quando eu quero me referir a um grupo de viajantes, eu chamo o quê? Caravana. Quando eu me refiro a um grupo de atores, de artistas, eu chamo eles de elenco. Quando eu me refiro a um grupo de parentes, eu denomino eles de família. Então, essas palavras, batalhão, caravana, elenco e família, elas são substantivos coletivos. Gente, é muito simples. Eu espero que vocês aí tenham relembrado, porque isso são coisas que a gente vê bem no iniciozinho, assim que a gente está começando a aprender um pouco sobre a nossa língua portuguesa. Espero aí que tenha clareado a mente de vocês tenham relembrado de cada um desses tipos aí, dessas classificações dos substantivos. E um beijo, até mais!